quem não conhece totalmente, a Fundação TID de Setúbal é uma fundação familiar, presidida pela Maria Alice Setúbal. Nós estamos celebrando 10 anos com uma série de debates que nós estamos fazendo em parceria com a Folha de São Paulo. Essa é a primeira roda de conversa, marcadamente aqui mais debatendo o direito à cidade. Eu já agradeço muito e vou chamar aqui o jornalista da Folha, o Wagnaldo Mariano, que vai fazer a mediação dessa mesa e apresentar os nossos debatedores. Muito obrigada. Obrigado a todos também pela presença. E a gente vai falar sobre essa cidade que vivemos e a cidade que a gente gostaria de viver, ou de uma cidade ideal ou mais próxima desse ideal. Eu queria passar a palavra para a professora Nelly. Ela é mestre e doutora livre-docente em geografia, também especializada em urbanismo e sustentabilidade e autora de vários livros. Eu agradeço ao convite de vocês, da Fundação TID de Setúbal, para que nós recebêssemos vocês aqui. Hoje nós temos o quê? A cidade extremamente segregada e fragmentada. Então, nós vamos ter aí um processo de segregação e de fragmentação que, muitas vezes, né, ela não só se fecha em si mesmo, rompe com todas as pontes possíveis de comunicação com o outro, né, e corta um direito social. Se a gente pega a ideia de polis, polis é relação, é criar um novo tipo de relação entre a sociedade. Uma cidade tem que ser aberta, né? Ela precisa disso, e muito ao contrário, o que a gente tem acontecido? A dinâmica urbana dos últimos tempos, e, em especial em países emergentes ou em países subdesenvolvidos, é de fechamento. Então, quando eu falo em segregação e falo em fragmentação, eu estou falando, sobretudo, em condomínios, por exemplo. Condomínios com muros. Como é que a cidade pode viver enquanto uma cidade se ela é feita de pedacinhos que não se ligam? Como geógrafa, eu tenho um defeito de, muitas vezes, estar mapeando essas coisas, né? E o que nós temos é o exemplo das populações, segundo os dados do IBGE, habitações subnormais. O que são as habitações subnormais? Né? São, normalmente, lugares onde falta alguma coisa. Falta condições de habitabilidade, falta, né, uma relação desses ambientes com seu entorno ou com distâncias um pouco maiores. E aí nos salta aos olhos o quê? Percentual nas grandes cidades, a região metropolitana de São Paulo, uma região metropolitana do Rio de Janeiro, onde você tem de 33% a 77% de pessoas da população daquela cidade que vive em habitações subnormais. Então, nós vamos juntar uma cidade que já é, né, segregada pelos condomínios, pelos muros dos condomínios, com uma cidade que não tem condições de habitabilidade. Se nós vamos continuar vivendo em megacidades, que já são grandes o suficientes e difícil o suficiente para o dia a dia, né, nessa cidade, o que é preciso fazer? Então, nós precisamos falar, né, da questão dos assentamentos sustentáveis, esse é o grande título que tem sido usado. Perdeu-se um pouco a própria questão do conceito do sustentável, mas a ideia é, né, um local que, além de me dar qualidade de vida, ele também permita a vivência. Eu preciso falar em transportes públicos, eu preciso falar em descentralização e, portanto, a criação de centros locais, eu preciso falar na qualidade de vida. Transportes. As pessoas gastam mais do que 2 horas de trajeto diariamente. Essa aqui é a rede de metrô de Paris e da Grande Paris. Essa é a rede de metrô de São Paulo. Ou a gente investe, né, e um dia a gente pode voltar um pouquinho, um dia a gente volta a ser, vai ser isso, ou então nós estamos fadados, né, a ter mais do que 2 horas por dia realmente. Então, acho que, espero não ter passado muito mais, mas era um pouco esse o recado para a gente começar a conversar depois. Obrigada, gente. Então, a gente vai ouvir agora o Eduardo de Alcântara Vasconcelos, que é engenheiro, sociólogo, doutor em ciência política, é consultor da NTP e diretor do Instituto Movimento.
Hoje em dia o tema, como vocês sabem, é muito discutido no Brasil. Acho que a primeira coisa importante é lembrar que o sistema de mobilidade, a gente às vezes esquece coisas muito simples, né? Ele é um sistema público, feito de vias, em geral, né? Com calçadas dos pedestres e com as vias para os veículos. É bom lembrar que pedestre não tinha calçada antigamente, né? Tem fotos antigas de São Paulo, isso foi criado de algum tempo. Esse sistema, a mais importante de tudo, ele tem duas características muito importantes. Primeiro, ele é público. Sendo público, ele está debaixo da organização e do planejamento do sistema técnico, né, do executivo da sociedade, e também na vigilância do sistema político pelos deputados, vereadores e assim por diante. Então, existem regras. A regra mais importante é a regra do Código de Trânsito, que, apesar de ser muito chato, na verdade, essa é a regra que define a divisão desse espaço. A segunda característica é exatamente essa. O espaço é um espaço escasso. Se ele fosse infinito, nós provavelmente não estaríamos discutindo aqui, ou estaríamos fazendo uma discussão diferente da atual. A escassez do espaço, que é público, requer que você defina o consumo desse espaço entre as várias pessoas que querem circular, que querem se mobilizar. E o poder político e o poder técnico é que vai definir a divisão desse espaço. Então, nas sociedades de democracia mais avançada, com nível de educação superior, essa discussão é intensa com toda a sociedade. No Brasil ainda não é. O pedestre que anda, ele consome mais ou menos 1 metro quadrado. Se você estiver na bicicleta, você vai consumir mais ou menos uns 2 metros quadrados. Se você estiver dentro de um ônibus com a média brasileira de 30 pessoas lá dentro, você vai consumir também 1 metro quadrado, igualzinho o pedestre. Se você subir na motocicleta, você vai consumir de 4 a 5 metros, muito mais do que o pedestre e do que a bicicleta. Se você entrar no automóvel, você vai consumir de 10 a 12 metros, que é o campeão de consumo de espaço. Então, é óbvio que a discussão dentro de uma democracia deveria concluir: vamos distribuir o espaço pelo maior número de pessoas que usam as formas de transporte que consomem menos espaço. Porque nós vamos construir menos ruas. Só que o que nós fizemos no Brasil foi o oposto, porque, dada a nossa história política, etc., as elites definiram, desde a década de 30, que o nosso modelo deveria ser rodoviarista e baseado na indústria automobilística, que produziria automóveis, daria emprego, etc., etc. O Estado brasileiro, na verdade, é um sócio e um refém da indústria automobilística, até hoje. Ele é sócio porque ele recebe uma quantidade grande de impostos que vêm da venda de automóveis, e ele é refém porque toda vez que a indústria sofre, como aconteceu agora, bate na porta do Planalto e o cara, sim, o que vocês querem que eu faça, que eu vou fazer para você? O governo está dando dinheiro para garantir o emprego das pessoas que trabalham lá. Nós estamos financiando a Volkswagen do Brasil, que é uma empresa multinacional gigantesca, e todas as outras, com dinheiro da gente, para que eles não demitam as pessoas, depois de todo o dinheiro histórico que eles ganharam no Brasil. A nova geração, muitos de vocês estão presentes aqui na sala, já percebeu que esse modelo não funciona mais. Certo? A gente não pode simplesmente levantar e defender: queremos tarifa zero, sem mostrar exatamente o que está por trás do problema e como isso vai ser feito. Senão, a nossa proposta vai ser derrotada rapidamente em qualquer discussão pública. A gente vai passar a palavra agora para o Antônio Eliilson Leite, que ele é historiador, mestre em estudos culturais e coordenador de cultura da ação educativa. Obrigado, boa tarde. Obrigado pelo convite da Fundação TID de Setúbal. Quando a gente começou o trabalho de cultura na ação, quando a gente começou a tomar contato com os movimentos culturais, de literatura, inclusive, a gente viu que tinha uma movimentação, tem uma efervescência aqui e tal. Isso era 2005, 2006. E aí eu fui olhar o guia da Folha de São Paulo, eu já disse isso para você, mas isso não, da Folha, assim como do Estadão, mas enfim. E aí eu fiquei olhando o guia da Folha de São Paulo e fiz uma conta rápida. Todas as atrações artísticas que ali existem se restringem a 20 distritos da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem 96 distritos. Então, quer dizer que não é um deserto cultural o resto. Onde é que está o resto? Aí eu falei: olha, eu vou pegar o recurso que eu tenho,
que era um recurso que eu tinha assim, e vou fazer um guia mesmo, mensal, tal, nem imaginava ser semanal, né, evidente. Mas aí eu vou fazer um guia mensal, eu tinha recurso para fazer 4 edições, e fizemos e conseguimos chegar até hoje aqui, eu não vou contar essa história toda para vocês. O movimento cultural vem criando suas próprias formas e tal. E aí a gente vê o quanto que a cidade promove esse tipo de segregação simbólica também, né? Quer dizer, a questão da moradia, como a professora bem colocou, ela é flagrante, ela é evidente. Mas tem essa coisa, porque na cidade de São Paulo tem 96 distritos, como eu falei, mas somente 36 deles têm equipamento cultural. Vocês sabem, tem as fábricas de cultura, né, do Estado. São 10 fábricas de cultura. 5 na Zona Leste, 3 na Norte e 2 na Sul. Então, todas essas fábricas de cultura, todas as bibliotecas, são pouquíssimas as bibliotecas na borda da cidade, são muito poucas, e os pouquíssimos centros culturais. A cidade de São Paulo tinha apenas 3 centros culturais. O Centro Cultural da Juventude, Ruth Cardoso, na Cachoeirinha, o Centro Cultural da Penha, que era a Biblioteca Afonso Pena, né, e cresceu, e o Centro Cultural de Cidade Tiradentes, que é voltado para a juventude. E agora algumas bibliotecas estão virando centros culturais, a exemplo do que foi Afonso Pena, que se converteu no Centro Cultural da Penha. Tem o Centro Cultural São Paulo no centro. Então, a Galeria Olida virou Centro Cultural. Então, nós estamos articulando todos esses espaços, mas também estamos articulando, sabe o quê? Praças digitais, que são as praças que têm o Wi-Fi livre, que tem, inclusive, um edital que estimula a ocupação dela. As ruas abertas, que não são as ruas de lazer que existem há muito tempo. Existem 21 ruas abertas na cidade de São Paulo, a mais famosa é a Paulista. Nós estamos promovendo essa ocupação. E sabe o que a gente botou no território? As escolas ocupadas. As escolas ocupadas viraram centros culturais. O que mais a gente viu? Artista, né, indo para as escolas. Então, a escola é um espaço cultural, né? Ela tem que ser um espaço cultural. Se ela sendo um espaço cultural, ela se rejuvenesce, ela se dialoga melhor com o entorno dela, com o território onde ela está. Então, essa concepção de território que a gente está trazendo, eu acho que ajuda bastante a gente aqui. Espero que a gente possa conversar um pouquinho sobre isso. Muito obrigado. Desculpa se deu tempo. Agora a gente vai ouvir a Elaine Mineiro. Ela é atriz, fotógrafa, participa do coletivo No Batente e é também integrante do Movimento Cultural das Periferias. Ela vai contar um pouco das experiências dela e também da luta aí pela Lei de Fomento à Periferia. Boa tarde, gente. Eu fiquei ouvindo Elias falar algumas coisas, né? E é óbvio que algumas coisas convergem bem, né? Quando a gente fala de periferia, assim. E aí eu acho que na fala dele ele falou da construção, né, da agenda cultural da periferia. Tem um amigo nosso da Quilombac, lá da Zona Norte, que fala que a periferia faz arte dentro de um sistema de civiralogia, né, que a gente tem que dar um jeito de dar nó em pingo d'água, assim. E uma outra coisa que ele falou, e eu lembrei também na hora, foi que uma das coisas que a gente sistematicamente fala no movimento é que a gente está defendendo o óbvio, né, sempre. E aí o óbvio de que a gestão pública tem que investir nas periferias, que é onde o recurso não chega, né? Essa imagem, por exemplo, é um mapa digital, né, que a gente conseguiu com a própria prefeitura, e que são os equipamentos de cultura, né, espaços culturais. Esse mapa é de 2013. Houve alguma mudança, mas basicamente permanece dessa maneira. A gente está aqui no Hermelino, ali em cima, onde não tem nenhum equipamento público de cultura, né? Existem outros 16 distritos na cidade que não tem absolutamente nenhum equipamento público de cultura, e todos eles na periferia, né? Dá para ver bem. Esses pontinhos azuis são os equipamentos, aqui espalhados pelos distritos. Então, eles estão absolutamente concentrados ali na região central, na noroeste, né? Um pouquinho para oeste. E aí, quando você vai espalhando, né, para a cidade, vai rareando, e até lugares que não tem, né? O recurso financeiro também segue essa mesma lógica, né? Esses são os museus, também na cidade, já são bem menos também, e também estão concentrados na mesma região. Então, toda aquela região ali onde não estão os equipamentos públicos da cidade, toda aquela região
que não está o investimento público na cultura na cidade, é a região onde se concentra a maioria da população da cidade, onde essas pessoas moram, e é a região que tem 70% das famílias que têm a renda per capita com menos de meio salário mínimo, ou seja, onde são os pobres. A gestão pública, ela investe em quem tem mais recursos, em quem teria mais condições, né, de acessar isso com seus próprios recursos. Então, por isso que é uma coisa que a gente fala nos manifestos todas as vezes, que é defendendo o óbvio. Assim que começou a gestão Haddad, o secretário de Cultura era o Juca Ferreira. E ele começou uma série de diálogos, né, na cidade, onde ele queria ouvir os artistas, ouvir os coletivos de cultura, porque ele não sabia, né, da necessidade, não é tão clara, né, a necessidade, né, do que se fazer na cultura. Então, ele precisava ouvir os coletivos para entender o que estava acontecendo na cidade e pensar as políticas públicas. Aí, assim, a gente falou, bom, então a gente precisa se organizar, né, e construir pautas coletivamente e apresentar essas pautas coletivamente para uma instância maior. Então, vamos ter que chegar. Bom, já que o secretário de Cultura está dizendo que está querendo dialogar, vamos dialogar, mas vamos chegar organizado com as nossas pautas. Aí, nesse momento, nasce o Fórum de Cultura da Zona Leste, né, que fez várias regiões. A questão do território era extremamente importante para a gente, e aí a gente começou a se organizar de que maneira? Cada reunião, né, do movimento, cada reunião do Fórum de Cultura da Zona Leste acontecia num espaço diferente da Zona Leste. E aí esse movimento que pensou a necessidade da criação de uma lei de fomento à periferia, que seria uma lei de uso estrito mesmo, de uso específico para quem está fazendo atividades culturais na periferia. E a gente hoje escreveu coletivamente uma lei, né, que foi escrita pelo movimento, né, pelas pessoas que fazem parte do movimento, e que está tramitando na Câmara, que faz o pedido, né, na verdade, a gente já conseguiu até o recurso na Câmara dos Vereadores, né, de 14 milhões, que é para distribuir esse valor entre os coletivos que já fazem, que são residentes e que atuam nas periferias da cidade. Acho que é mais isso aí. Como driblar a falta desses equipamentos públicos, ou pelo menos para se apropriar daqueles poucos que tem? Essa inércia do poder público não significa uma inércia de atividades culturais, como o Eleilson já tinha falado, na periferia. Acho que eu tenho certeza absoluta que em qualquer dia da semana que você for nas periferias, você vai encontrar uma atividade cultural acontecendo, né? Então, essa inércia do poder público de construir equipamentos e mantê-los funcionando fez com que os coletivos se organizassem de outras maneiras, né? Uma das maneiras, e é uma pauta muito grande no movimento também, são os espaços de ocupação. O que são os espaços de ocupação? Existem vários espaços na cidade, muitos deles públicos, que foram abandonados pelo poder público. Além da gente fazer atividades culturais na rua, na praça, aonde dá, ainda existem também os espaços de ocupação, né, que são geridos muitas vezes coletivamente por vários coletivos, né, para fazer as suas ações culturais. E a outra demanda nossa é brigar. A gente brigou para que as casas de cultura voltassem para a gestão da Secretaria de Cultura e voltassem. A gente brigou para os CELS, né, para a gente conseguir retornar a entrar nos CELS, porque a gente não conseguia entrar nos CELS. Isso é tão bizarro, assim, que não deixar os coletivos de cultura entrar nos CELS. Assim. E agora começa uma retomada, mas é sempre brigando. Assim, a prefeitura, agora, mais recentemente, mas a gestão do Gilberto Gil no Ministério da Cultura criou os pontos de cultura, que foi uma concepção do Célio Turino e tal, e eles acabam sendo assim, não existe, a escassez de equipamentos públicos já foi cantada aqui em verso e prosa e tal, mas os pontos de cultura, o que é? É um recurso que o Estado põe num grupo cultural existente, que, infelizmente, precisa ter um limitador de ser um grupo institucionalizado, com CNPJ, porém é um dinheiro que você põe ali e aquele grupo faz a programação cultural, então supre um pouco a inexistência de equipamentos culturais naquela localidade. A lei de pontos de cultura só chegou em São Paulo em 2013, se efetivou em 2014, e a prefeitura, dos 85 pontos de cultura, 80 são na periferia. Então, há esse esforço. Boa tarde, meu nome é Érica Brasil. Eu estou aqui hoje representando a escola
Isabel Aparecida Cristóvão da Luz, né? Eu vim com o pessoal da DRE de São Miguel. E a minha escola fica no Itaim Paulista. Quando a Elaine fala, é mais difícil chegar aqui na USP do que chegar no centro, isso é uma realidade. Porque quando acontecem as coisas lá em Itaquera, que acontece muita coisa, e quando acontece em Cidade Tiradentes, em Guaianazes, a gente que está desse lado da leste, a gente também tem muita dificuldade de chegar lá, né? E aí essa questão é o que eu trago aqui, né? Como fazer essa articulação das pontas sem passar pelo centro? Eu ligo um pouquinho com aquela minha história de que planejamento é cultura, tá? Veja, tradicionalmente o centro converge, concentra, né, e atrai. Ora, se a gente não provoca em longo tempo a construção de eixos que vão ligar os extremos da cidade, a tendência sempre será ir para o centro, onde tem a maior atratividade. E aí é que eu falo na questão do planejamento. Para você fazer uma linha de metrô ou uma linha qualquer que ligue norte com leste, sem passar pelo centro, eu vou levar algum tempo, né? Então, eu preciso planejar, eu preciso reivindicar, né? Então, a cada momento, essa discussão tem que ser colocada e demandar. Eu sempre digo para os meus alunos, política é igual orçamento. Se não tem orçamento, não vai acontecer nada, fica numa carta de intenções. É óbvio que em São Paulo dá para fazer um sistema muito maior do que existe. Tá? Esse é outro mito que a gente precisa combater. Veja que o governo atual botou o freio, né, em todas as obras de metrô e etc. Né? Independente de cor política, isso vem acontecendo há muito tempo. Um dos discursos por trás disso, que não é verdade, um dos mitos, é que não tem dinheiro na área de mobilidade. Não tem dinheiro. Tá? Tem muito dinheiro. Voltamos à discussão anterior, quer dizer, quem usa automóvel recebe uma quantidade enorme de subsídios. Hoje, sexta-feira, 1 milhão de pessoas estacionarão seus automóveis de graça nas ruas de São Paulo. Para construir essa faixa a mais aí que acaba virando estacionamento, nas cidades maiores do Brasil custou 300 bilhões de reais, desculpe. 300 bilhões de reais, que vira estacionamento gratuito para quem tem automóvel. Se você cobrasse R$10 de quem estacionará hoje de graça em São Paulo, 10, tá? Você construiria uma linha de metrô por ano na cidade. Tá? Porque são 1 milhão de operações de estacionamento gratuitos, tá? Que vai dar 3 bilhões de reais no fim do ano. Existe dinheiro. Ele está sendo dado indevidamente como subsídio injustificável, porque tem subsídio justificável, a um grupo da sociedade que está se beneficiando disso há muito tempo, que fica quietinho nesse tipo de uso que faz. Tá? A cultura tem menos de 2% do orçamento da cidade de São Paulo. Né? Então, menos de 2% do riquíssimo orçamento da cidade de São Paulo é investido em cultura. A meta da gestão Haddad era chegar a 2%. Não chegou e nem vai chegar. É óbvio que a gente circula entre a gente. Eu vou para Perus, eu vou para a Zona Sul, eu fico na Zona Leste, enfim, a gente circula. E eu também vou ao centro. Né? Mas as condições em que a gente chega no centro, né, e as condições que a gente atua na nossa região são totalmente desiguais. E é nesse ponto que o Movimento Cultural da Periferia e da Lei de Culturas da Periferia tenta tocar. Queria só colocar isso no debate também. Meu nome é Rodrigo, tenho 19 anos, moro na Santa Inês, uma periferia de Ormelino, Matarazzo. Participo de alguns coletivos aí de ativismo para empoderamento cultural. Milhares de reais sendo gastos, milhares de coisas no centro, milhares de culturas do centro sendo arrastada para a periferia, da periferia sendo arrastada para o centro. Mas isso vem de quem e vai para quem? A Paulista Aberta, por exemplo, foi feita para quem? Para mim não foi, desculpa. Os espaços abertos no centro da cidade, ou então em tantos outros locais da cidade, são feitos para quem? Quem pode habitar aquele local? Quem é que tem direito à cidade de verdade? Um grande exemplo é que, um termo mais direto, preto, pobre e favelado só vem na USP para falar de desigualdade. Essa é a pergunta. Por que da onde vem, o que vocês pensam
nesse sentido de remanejar essa coisa de não só levar a cultura, não só fazer a cultura aflorar, mas e a aceitação da minha cultura? Eu levo minha cultura para o centro. As pessoas que estão lá vão consumir a minha cultura do jeito que eu quero que elas consumam, ou elas vão transformar a minha cultura em objeto de, como fazem, né, tipo, em objeto de zoação, curtição ou esvaziamento de significados. Então essa é a pergunta. Quando, além tipo, de só propagar a cultura, quando é que vão começar a valorizar verdadeiramente a cultura periférica? Eu acho que essa questão do direito à cidade, aí quando o colega levanta, né, que abre a Paulista, enfim, eu sou bem, embora eu goste muito de fazer as atividades na periferia, eu moro na periferia, continuo morando, pretendo continuar morando e tal, eu acho que a cidade toda é minha, sabe? A cidade toda é de todo mundo, assim. Então, se eu tiver que ir na Paulista, utilizar a Paulista aberta, eu vou. Mas é óbvio, né, que eu não vou deixar de reconhecer que aqui na periferia não se tomam atitudes, né, tão, né, interessantes como acontece na periferia. Mas eu acho que o direito ele tem que ser a toda a cidade. Eu tenho que ter o direito de fazer a minha atividade cultural na minha quebrada, eu tenho que ter o direito de fazer a minha atividade cultural no centro, eu tenho que ter direito de entrar no equipamento cultural do centro. Aí, quando o colega fala ali de aceitação da cultura e dos significados da cultura da periferia, eu acho que a gente já falou, o Elius falou, bom, a necessidade de se fazer uma agenda da periferia é justamente de mostrar que está acontecendo, né? Por mais que as pessoas não incentivem, por mais que as pessoas não mostrem, não deixou de acontecer nunca atividades culturais na periferia, né? Eu acho que esses significados da cultura e pensar... Hoje tem se falado muito da formação de público, né, que é fazer com que essas pessoas tenham acesso real ao que os coletivos estão fazendo, porque, infelizmente, muitas pessoas não vão assistir aos espetáculos que acontecem, né, mas isso não é uma característica só da periferia. As salas de cinema, por exemplo, do centro, acho que as salas de teatro, talvez, de cinema do centro gratuito, têm uma ocupação de mais ou menos 40% da capacidade. Então, a gente é uma cidade que não valoriza a cultura. A gente é uma cidade que consome cultura. Se você for no shopping, no cinema, aí vai estar cheio, né? Então, o consumir cultura na nossa cultura está bem adiantado, né? As pessoas compram CDs, as pessoas vão no show de R$200, as pessoas vão no shopping, né? Mas a expressão da cultura que é feita na periferia, ela não é tão reconhecida, né? E a possibilidade que a gente tem de pesquisar também não é tão reconhecida, né? E o nosso acesso é muito complicado, né? Então, acho que são várias coisas, assim, né? E o movimento vai dando um passinho de cada vez, assim. Como acho que o Elielson falou, né? A lei de fomento à periferia não é fim, né? Não vai resolver nem metade dos problemas de quem faz arte na periferia, né? A gente tem consciência que, assim que ela for aprovada, ela já está obsoleta. Assim, mas ela funciona como um chamariz, assim, de reparação histórica, de dizer, vocês têm que investir na periferia. A gente vai fazer um intervalo agora, porque a gente vai ter uma roda na sequência, e a ideia é que as pessoas continuem conversando sobre esses assuntos, ou sobre quaisquer outros, evidentemente, mas que, né, para que não pare essa conversa, porque com certeza tem aí para dias. Entender uma cidade não é uma coisa simples. E você não pode ter uma única visão. Então, a cidade olhada pelos diversos atores que estão nela, pelas pessoas que vivem nela, pelas pessoas que a estudam, né, é riquíssimo. Problemas complexos requerem soluções complexas, né? Não existem soluções mágicas para os problemas da envergadura que o Brasil tem enfrentado, até por ser uma nação ainda jovem. Então, a importância desses debates na universidade, trazendo gente das comunidades, é tudo que a gente sempre sonhou, é multiplicar isso cada vez mais. Precisa ter muito estudo, argumentos fortes, conhecer a realidade, os números, para conseguir vencer um debate civilizado numa democracia. Se os argumentos não forem fortes, como nunca foram, a gente vai perder essa discussão. Então precisa se preparar para uma discussão nova, aí vai dar certo. Então tocar nesse assunto e falar disso é falar efetivamente do que é o direito à cidade, né? O direito de estar onde você mora e fazer as atividades culturais e o direito de circular pela cidade para consumir ou produzir outras atividades culturais. Você poder participar
de uma roda de conversa aberta com pessoas que vêm de todos os lugares e que também são especialistas de educação, no sentido de que são essas pessoas que estão lá no cotidiano, na frente da batalha, vamos dizer assim, sempre fundamental. A gente, das bases da escola, a gente sempre cobrou que a universidade fosse um espaço de agregar esses vários agentes educativos, seja escola formal, seja um movimento social. Então, nesse sentido, acho que é fundamental, é muito bom que ocorra, né? Então é importante a gente pensar a cidade como múltiplos territórios e os debates organizados pela Fundação Tídio Setúbal para esse seminário cumprem bem essa função. O tema dessa segunda roda é Educação, Território e Sustentabilidade. E a ideia é discutir um pouco a educação como um agente transformador ali para reduzir desigualdade e também para levantar conceitos de sustentabilidade e para questionar um pouco se esse modelo que a gente adota hoje é sustentável ou não. Para abrir, a gente vai ouvir a professora Maria Rita de Almeida Toledo. Ela é mestre e doutora em educação, é historiadora, professora adjunta da Universidade Federal de São Paulo, Departamento de História. Eu queria começar comentando com vocês que essa escola moderna que a gente conhece, que a gente reconhece hoje em dia como uma escola, um espaço separado, com um tempo específico, com profissionais que atuam, seja na gestão, seja na organização do ensino-aprendizagem, e com o lugar do aluno, ela é relativamente recente. E, em segundo lugar, essa escola republicana, ela pretendia oferecer e formar um espírito científico. Muitas das disciplinas escolares que vão entrar e vão compartilhar o espaço escolar são disciplinas que vão sendo, de alguma forma, escolarizadas para estar ali. Mas também outras disciplinas são primeiro inventadas para a escola e depois elas vão virar, por exemplo, disciplinas acadêmicas. Vou dar um exemplo rápido, já que tinham vários geógrafos aqui. O estudo que se faz da geografia na França, do nascimento da geografia como disciplina, é justamente esse. Ela nasce primeiro no espaço escolar e depois ela se transforma numa disciplina acadêmica. O espírito científico e um novo tipo de exercício de poder, a escola também constrói identidades, né? Então, logo no início das repúblicas, a gente pode falar genericamente, a escola tende a querer construir a identidade nacional. Então, a escola também ela faz surgir uma série de categorias: infância, alfabetismo e analfabetismo, ou fracasso escolar, idade escolar. Há regras básicas dentro da escola que elas precisam ser respeitadas. Então, a criança, quando chega na escola, que ela sai da família, ela chega para ter um aprendizado diferente daquele da família, que é justamente o aprendizado dessas regras impessoais. Toda vez que a gente pensa na crise escolar, as políticas elas se propõem a fazer mais escola, não é isso? Então, se a gente for olhar a crise atual no Brasil do ensino médio, em que você tem um debate que está sendo colocado aí justamente pelo fracasso da escola no ensino médio, o que se propõe? Se propõe aumentar de 2.400 horas para 4.200 horas o tempo que esses alunos vão ficar na escola. O que fazer com esses alunos? Isso já é um outro problema que a discussão ela começa a ficar um pouco embaçada. Outra questão que ela está posta da crise da escola é justamente a formação do professor, né? Então, como é que a gente forma o professor? O que ele tem que fazer na escola? Como é que ele vai trabalhar na escola? Etc, etc. Então, o currículo e o que o professor vai fazer na escola estão vinculados também à crise da escola. Então, acho que tem duas grandes questões aí que a gente tem que pensar e que as reformas atuais, sobretudo no ensino médio, têm retomado algumas proposições que foram feitas lá na 5692/71, que a gente poderia dizer, puxa, mas isso já tentaram e não deu certo. E outras coisas que a 5692/71 fez e que não estão sendo questionadas e que seria fundamental questionar é justamente essa relação entre a escola, o professor e a comunidade em que a escola está instaurada. Então, na verdade, a gente reclama, o salário do professor é baixo, o salário do professor é baixo. Será que é esse o problema? Ou será que o problema fundamental do professor não é justamente ele não ter uma carreira
dentro de uma escola, dentro de uma comunidade, onde ele possa se identificar. Então, a gente tem 2 desafios ainda hoje no Brasil. Conseguir escolas que, por meio dos seus conselhos, por meio das suas assembleias, por meio do convívio, consiga fazer com que os alunos possam exercitar e experienciar a formação política republicana que obedeça a regras impessoais, que tenham um significado comum para todos. E, em segundo, uma pedagogia que, antes de dar conteúdo, forneça o espírito científico. Por meio do quê? Ensinar as pessoas a perguntarem, sair da doxa, sair do senso comum e trabalhar com a construção de objetos, porque são problemas para elas, e não respostas para elas apenas. Agora a gente vai ouvir o Alexandre Zack, que é cientista social, formado pela USP, pesquisador e líder de projetos do Centro de Estudos em Educação, Cultura e Ação Comunitária no CEMPEC. Boa tarde. Eu vou tentar assim, fazer uma relação entre as políticas de educação integral e como elas concorrem para a redução das desigualdades. Então, do ponto de vista da proposta político-pedagógica, eu vou falar sobre currículo e comunidade de aprendizagem. Afinal de contas, que currículo é esse, né, professora? Qual é o currículo que a gente tem que oferecer para as nossas crianças, adolescentes e jovens para que elas se desenvolvam integralmente? Existe um currículo que tem um valor maior do que o outro? Tem um saber, um conhecimento que vale mais do que o outro? O que a gente vê na escola, na universidade e nas organizações sociais também é que a gente comete o equívoco de recortar o tempo e engavetar o conhecimento. Né? 50 minutos para isso, 40 minutos para aquilo, 2 minutos para isso, 10 minutos para aquilo. O que você está dizendo quando você destina um tempo diferente? Você está dizendo que tem um valor, tem uma importância maior, que certos conhecimentos têm uma importância maior. E quando a gente fala desse currículo da base comum e o currículo da parte diversificada, as afirmações que a gente tem feito é que não é possível que esse currículo não converse. Mas para que esse currículo possa ser um currículo que promova o desenvolvimento integral de nossas crianças e adolescentes, é preciso que esse currículo tenha estabeleça uma relação com aquilo que a escola já faz, já oferta. Não é? Então, do ponto de vista das propostas político-pedagógicas, a questão do currículo é essa. Um segundo ponto, ainda da primeira camada, que é da proposta político-pedagógica, é a questão da comunidade de aprendizagem. Né? E acho que aí sim a comunidade de aprendizagem ela pode concorrer para a história da redução das desigualdades. O que é a comunidade de aprendizagem? É fazer com que as instituições educacionais, quaisquer que sejam, nos territórios, elas estabeleçam convergências. Né? Como se potencializa as relações dessas organizações no território? Essas organizações recebem recursos públicos para ofertar boas oportunidades de aprendizagem para as nossas crianças e adolescentes. Então, do ponto de vista da proposta pedagógica, a questão do currículo e a questão da comunidade de aprendizagem é preciso ser mais debatida. Porque a educação integral acontece, às vezes, no município como um resultado de um repasse de recursos que vai direto para a escola. Então, muitos municípios dizem, nós fazemos aqui uma educação integral muito legal, tem atividades disso, daquilo. Mas a questão central é, quando que a política pública municipal vai chamar para si a responsabilidade pela implementação de políticas de educação integral? É fundamental que se estabeleça uma conexão, uma articulação entre as políticas para uma eficiência e eficácia na destinação dos recursos públicos. Você tem um número de crianças de manhã e um número de crianças que vem à tarde. Você imagina que você vai pegar 400 mais 300 e agora vai botar 700 de manhã. E esses 700 vão ficar o dia inteiro no mesmo espaço, que era de manhã para 300 e de tarde para 400. É óbvio que você vai ter que repensar os tempos e os espaços. Você enlouquece o gestor. Comida é para 700, banheiro é para 700.
Professor é para os 700. Os espaços para as atividades é para os 700. Quer dizer, eu acho efetivamente que é uma oportunidade. Oportunidade, inclusive, de sair da escola. Falando de proposta pedagógica, de estabelecer relações com as organizações que estão no território. Essas polícias, fazendo essa costura, para que essas políticas, então, de educação, elas efetivamente concorram para a redução das desigualdades, só será possível se essas políticas estabelecerem convergências entre si. Do nosso ponto de vista, não existe outra alternativa que garanta o sucesso dessas políticas do ponto de vista de reduzir as desigualdades se elas forem feitas isoladamente. Ele acabou a fala dele engatando na fala que ele, pelo menos, tinha combinado também que ia fazer, que era um pouco... Ele, na verdade, é o Josafá Nascimento, ele é Vieira, diretor da EMF Faveira do Mato, e ele vai falar exatamente sobre isso, dessa história de sair da escola. Eu sou formado em Educação Física na licenciatura, então começa a minha percepção sobre os lugares da escola, um pouquinho sobre a necessidade de conversar com os manos que, com justiça, querem ocupar o mesmo lugar que eu estou lecionando. Isso me obriga, muito jovem, há 27 anos atrás, a tentar compreender como é que é esse fenômeno de ocupação dos espaços. Mas a universidade, professora, a senhora falou muito bem, a nossa formação inicial, não só na educação física, que depois eu fui fazer a pedagogia, ela trabalha com respostas prontas que são manuais, que você tem que seguir. Então, com um pouco de rebeldia e com um pouco de sensibilidade, eu fui tentando entender o seguinte, desse jeito eu não vou conseguir dar o meu recado. Colocar a juventude no centro da discussão daquilo que diz interesse a eles é muito mais tranquilo. Por que nós, da escola, não conseguimos, num momento tão importante de capacidade produtiva desses jovens, haja vista esse processo de desocupação que começou a ser realizado hoje de manhã, de maneira muito violenta, e nas ETECs, e o que foi aquela quantidade de saraus, aquela quantidade de mensagens que a juventude passou do que deve ser a escola. O que estão fazendo com os jovens secundaristas no estado de São Paulo é um dos maiores crimes que já foram realizados na história da educação desse país. Não tem saída. É a luta organizada nas OCIPs, buscar espaço da professora nos concursos para ser intelectual orgânico e poder falar do nosso lugar. Não tem receita, tá certo? E, por fim mesmo, vocês viram que eu falei bastante de maneira desorganizada. Muito obrigado. Eu estava em casa sarando de um problema de coluna. Foi muito melhor ficar aqui do que ficar vendo televisão. Tá bom? Obrigado. Eu queria perguntar um pouco mais para lá de cá, talvez, essa primeira pergunta, que é o seguinte. A educação sempre foi vista, talvez corretamente, como um fator de mobilidade social. Uma vez que ela é tão díspare, mais ou menos, a educação que é oferecida, ela acaba reforçando uma desigualdade em vez de resolvê-la. Se isso é verdade, e se há como reverter esse quadro. Você tem uma rede privada enorme, que atende a classe média, a classe alta, e a rede pública, que vem atendendo a população mais pobre. Certo? Acho que as políticas, elas tendem a resolver algum desses problemas se elas forem colocadas seriamente. O problema é que a gente tem um avanço, um recuo, um avanço, um recuo, um avanço, um recuo. Então, agora, com um corte que se fez do orçamento da universidade pública, esse é um recuo. A gente não tem dinheiro para nada, absolutamente nada. De qualquer forma, eu acho que a escola, se ela conseguir estabelecer o seu princípio de formação de uma proposta de cultura equânime, que distribua equanimemente o conhecimento, que é o que eu estou chamando de espírito científico, claro que ela promove a melhoria da situação das pessoas. É óbvio que ela promove, né? Claro que ela promove. Mas isso precisa ser feito seriamente. Não é com mais hora de escola, ponto. Com a pergunta, o que se vai fazer com essas horas dentro da escola? O que vai se fazer com esse jovem dentro da escola?
que vai oferecer? Porque se for para simplesmente oferecer nada, a violência dentro da escola, o conflito dentro da escola, ele vai aumentar cada vez mais, que é um dos efeitos de uma escola que não oferece nada. É a escola que tem as cortinas queimadas, as cadeiras quebradas, os alunos desanimados, porque não oferece nada para o sujeito. Essa equação da mobilidade social aí, que vem da derivação, mais estudo, mais trabalho, mais mobilidade, né? Se você estuda mais, você vai ter um melhor emprego, um melhor trabalho, e você vai ter mais mobilidade, você vai ascender socialmente. Do ponto de vista do senso comum, essa é uma equação que tem uma aderência no imaginário. Essa ideia do que você vai ser quando crescer, quer dizer, que por detrás disso está a história do que você é um vir a ser. Não é? Você não é nada agora, você é um vir a ser. Não é? Então, essa percepção é que está equivocada. Né? Essa equação de eu vou estudar mais para ter um melhor trabalho, para ter mobilidade social, é válida sim, também faz parte. Mas eu acho que a academia, a escola, que compartilha o conhecimento acumulado historicamente pela humanidade, ela tem que se encantar mais. Né? É preciso ficar mais seduzido com esse saber que está ali. Né? A gente não está conseguindo fazer com que nós, crianças, adolescentes, jovens, gostem de aprender coisas. Vamos abrir para perguntas agora. Meu nome é Angélica, sou pedagoga. O modelo de ensino hoje é português, matemática, história. Muitas vezes o aluno não gosta de uma determinada matéria, mas ele é obrigado a ficar ali com aquela matéria porque está no currículo dele. O que você acha dessas escolas onde o aluno pode escolher qual matéria ele vai aprender? A questão, para você pensar, não tanto... Pensar um pouco diferente, a descompartimentalização das gavetinhas do conhecimento é justamente trabalhar com uma pedagogia que coloca um problema, em que as gavetinhas do conhecimento elas precisam ser abertas para resolver esse problema. Tirar a disciplina da escola talvez não seja a melhor coisa, porque se você não conhece um conhecimento, você pode passar a vida inteira sem conhecê-lo e sem querer conhecê-lo e sem saber que ele poderia te agradar. Entende? Então, o repertório, a possibilidade de você ter um repertório largo de disciplinas e que elas sejam oferecidas, sim, que as pessoas tenham contato com essas disciplinas por meio de uma situação-problema, que essas disciplinas entrem como uma questão, faz com que elas possam aceder a conhecimentos que elas não tinham, repertórios que elas não tinham, e poder travar uma outra relação com aquilo que parece infernal. Tá? Só deixar o aluno escolher disciplinas que ele gosta e que ele não gosta é um desperdício, porque a escola tem que oferecer alguma coisa que ele não conheça. Porque, se for para repetir o que está fora dos muros da escola, fique em casa. Entende? A escola é uma instituição que ela tem que oferecer um conhecimento diverso do senso comum. Ela tem que oferecer um conhecimento diferente daquele conhecimento que está posto fora dela. Mas a questão é como praticar a ciência deixou de ser uma coisa importante na escola. E ela precisa voltar a ser um ponto de estratégia fundamental de organização do conhecimento. Praticar a ciência. A gente falou muito da questão de desenvolver o espírito científico, daí ficou assim, fiquei pensando a dimensão, onde fica a dimensão da arte, da política. Será que a gente não teria também que desenvolver o espírito artístico para trabalhar as dimensões estética e também o espírito político para trabalhar essa dimensão da organização social, etc., política? Acho que pensar assim, é só o espírito científico ou esse espírito científico está contemplando o espírito artístico, está contemplando a estética? Eu combato a falsa dicotomia entre a escola que acolhe, que em tese é a escola dos pobres, e a escola do conhecimento. Nós temos que combater isso. O professor realmente comprometido com a sua classe de origem, e não estou propondo luta de classe aqui, ele tem que ser preparado, ele tem que ser rigoroso. Não é fácil. A quantidade de profissionais que estão adoecendo, que estão pedindo exoneração é muito grande. Mas esse é um problema, nós não podemos também arrastar correntes. Eu tenho muita preocupação, eu que me encantei muito cedo para ir para a educação,
como a gente não está conseguindo atrair jovens para os cursos de licenciatura. Correto? Mas eu queria deixar muito claro aqui o seguinte, não pode ter uma escola do conhecimento científico, concordo com a professora, e uma escola do acolhimento. O hip-hop tem que ser reconhecido como cultura, mas não pode ser a coisa... Aquilo que a gente estava falando, né? Falando porque eu estou imaginando que a gente estava na mesma sintonia. Não pode ter o estereótipo da periferia. E se o menino negro, lá no Jardim Planalto, onde eu sou diretor de escola, quiser fazer como Milton Santos, ser um dos maiores geógrafos que o mundo conheceu, já que a gente teve um monte de geógrafos aqui. Ele vai ser geógrafo. A professora falou que a medicina ainda não conseguiu incorporar o SISU. Por que o menino lá do Santo Inês, por que o menino do Jardim Romano lá, a casa da minha mãe inunda até hoje, né? Eu escapuli, estou incluidinho, não pode ser médico? Então, existe uma série de mecanismos aí que estão colocados ainda, que assim, não tem essa dicotomia, né? Porque alguém aqui provocou de maneira muito inteligente, Da Vinci era artista ou cientista? Então, eu tentei responder quando eu disse que não tem, ou pelo menos não deve ter, para quem lidera processos educacionais, e aí eu, como diretor, encarno essa liderança. Eu sou formado originalmente como professor 2, mas eu tenho que conhecer o que o coordenador pedagógico deve fazer. Eu tenho que conhecer o que o professor alfabetizador tem que fazer, minimamente. Eu não preciso, em algumas coisas, mergulhar na piscina, mas eu tenho que olhar a borda, para saber, pelo menos, se a água está tratada. Não é? Então, para mim, não tem essa dicotomia, e o CPEC falou muito bem aqui. Não é escola integral ficar o dia inteiro, até porque eu sou daqueles que acham que tem muito tempo na escola, vocês me desculpem. Daquele jeito tem muito. Eu quero saber o que vai ter diferente, inclusive se puder ter que sair da escola. A escola que eu trabalho, gente, nós temos algumas atividades de esporte complementar, algumas atividades de xadrez complementar, algumas atividades de dança, que é mais atendimento de aluno do que se fosse na proposta que a rede propõe, de começar com aquela turminha da alfabetização e o aluno ficar o dia inteiro, porque é aquilo que o Alê falou. O diretor vai começar a pensar, sabe no quê? Em recurso material, comida, uniforme, limpeza, e para de pensar escola. Escola é um lugar que tem gente, tem que saber o nome das pessoas. Que linda a escola dela, que a orientadora de sala de leitura é atriz. Já pensou se a gente conseguir... Né, o Darcy Ribeiro tivesse vivo, ia dar 2 piruetas aqui, sabendo que você é atriz e orientadora de sala de leitura. Não estou brincando, não, estou feliz quando eu vi que você... Tem um texto do Norbert Elias que ele faz uma discussão, uma reflexão sobre quando, na história, teria havido o rompimento entre arte e ciência. Né? Ele parte do princípio que eles têm a mesma gênese, mas em algum momento da história, por conta dos processos de racionalização, criou-se essa cisão entre arte e ciência. Por isso que eu brinquei com a história do Da Vinci, porque naquela época sequer havia essa cisão. Essa pergunta não caberia lá, mas cabe muito aqui mesmo. Me parece que as políticas de educação integral, elas aumentam o tempo de permanência desses jovens na escola, como se o Estado, quando eu estou falando, somos nós também, o poder público, nós também somos poder público, não damos conta dessas crianças, adolescentes e jovens nas ruas, nas praças, né? Nos clubes, nos CDCs. E aí a gente coloca todo mundo dentro da escola porque o Estado não tem condição de cuidar da rua, não tem política, não tem gestão territorial, né? E quando eu digo gestão territorial, de pensar e estudar os rios, de andar nas margens desses rios, saber quem são seus afluentes, que pássaros temos lá, está falando disso. Então, não dá conta e enfia todo mundo na escola. Então, a gente tem um aumento do tempo dessas pessoas, que são pessoas que estão num processo de desenvolvimento. Bom, queria perguntar para vocês se eu estou míope ou a maioria das políticas de educação integral só estão a fim disso. Tira os meninos da rua, põe dentro da escola. Né? Quando a gente fala em educação integral, né, fica-se logo um vínculo ao tempo. Mas o ser, a educação do ser humano é uma educação integral. E é uma proposta visionária, nesse sentido, a proposição de experiências do saber. Então, além do currículo comum, dos parâmetros, né, há uma proposta do São Paulo Integral de que as crianças, desde a tenridade, que isso já ocorre na educação infantil, quando ele visita o parque, a brinquedoteca, né,
a biblioteca. Então, no regular, a proposta é de oportunizar situações para que ele desenvolva tanto esse aspecto das disciplinas científicas, como também de oportunizar experiências teatrais, de leitura, tecnológicas, entre outros. É claro que implica em organizações dentro da escola e dentro de uma estrutura, mas isso é processual, né? Então, talvez nós estamos mudando a concepção agora, né, uma nova abordagem e propondo situações. Isso, a longo prazo, pode ser de um ganho magnífico, porque agora observa-se, e não vamos esperar que a criança escolha. Se ele tem acesso, ele não vai ter o tempo, depois ele vai escolher. Se ele tem mais oportunidades de escolha, isso também é gestão democrática, porque também garante a fala da criança, do bebê, da criança do primeiro ano, e, consecutivamente, isso vai se ampliando com a idade e nos anos consecutivos. O adjetivo integral é o adjetivo da educação, certo? Você falou tudo, ela está muito ligada ao tempo. Eu costumo brincar que educação integral é uma contradição do termo. Por que é uma contradição do termo? Por que eu preciso adjetivar o termo educação? Né? Qual seria a outra educação que não é integral? Certo? Numa radicalização conceitual, é educação. Eu estou falando de educação. Como ela sempre esteve muito ligada ao tempo, se colocou o adjetivo integral para falar que era mais tempo para isso. A gente está fazendo afirmações contrárias hoje, que o companheiro falou ali. Não é mais tempo, mas é mais espaços, é mais currículo e é mais sujeitos. Nossas crianças e adolescentes precisam compartilhar oportunidades de aprendizagem não só com os professores da escola, mas com os educadores das organizações sociais, com o povo na praça. Quer dizer, então, é mais o quê? É mais tempo, sim, porque precisa de mais tempo. Para compartilhar esse conhecimento necessário para o desenvolvimento integral, eu preciso de mais tempo. 4 horas só não dá. Eu preciso de mais tempo, mas eu preciso... O que eu faço com esse tempo, né, professora? Que currículo que eu ofereço nesse tempo? Eu preciso, além de mais tempo e mais currículo, eu preciso mais espaços, porque eu estou falando de apropriação da cidade, de comunidade de aprendizagem. E eu preciso mais diversidade de sujeitos que se relacionam com essas crianças e adolescentes. Tem um grande amigo meu que fala assim, Alê, 8 horas na escola, se você não souber o que você faz, não é educação integral, é sequestro. É prisão. As crianças pequenas falam, beleza, fica todo mundo ali. Mas os moleques 13, 12... bicho vaza, começa a pular. Se não tiver um currículo diversificado, se a meninada não vê sentido naquela proposta que está ali, a gente está correndo um risco de dar um tiro no pé de uma das ideias mais revolucionárias que a gente tem nesse país, que é a história da educação integral. Se a gente, enquanto educação, não fizer uma reflexão crítica a propósito do que efetivamente é essa parada. Por isso que eu falei no começo. É um embate ideológico. Todo mundo que está falando de educação integral não estão falando a mesma coisa.